é a boca seca, está bem? Eu nesta tarde eu gostava de falar um bocadinho com a igreja acerca de uma palavra que Deus colocou no meu coração esta semana, quando eu me preparava. E esta palavra, e não me estou a referir à palavra de Deus, vai ser sim baseada na palavra de Deus, mas esta palavra é a palavra extravagante. Já ouviram falar? Extravagante. E quando eu senti Deus a falar esta palavra ao meu coração, eu tenho que ser sincero, eu tive que ir pesquisar o que significa extravagante. Porque muitas vezes já ouvi esta palavra, muitas vezes até já no contexto de igreja, no contexto de ministério de jovens, já ouvi muitas vezes esta palavra, extravagante, mas tive que ir ver ao dicionário o que significa, porque não sabia a verdadeira essência desta palavra. E o que eu encontrei foi o seguinte: extravagante não é nada mais, nada menos que algo que é fora do habitual, algo que é fora do comum, algo que é fora do usual. Ou seja, extravagante é algo que é fora do normal. Algo até que às vezes não faça sentido aos nossos olhos. Para melhor, de forma a ilustrar isto, vamos pensar assim: homens que estão na casa, que são casados, levantem lá as vossas mãos. Quantos de vocês, quando chega ali à altura do aniversário da vossa esposa ou à altura do Natal, vocês começam a vem aquela preocupação: epá, o que é que eu lhe vou oferecer este ano? Eu já lhe dei isto e isto o ano passado. E se calhar sou eu, não sei. Depois já vamos ver isso. E chega àquela altura do aniversário, da festa e do Natal e vem aquela preocupação: o que é que eu lhe vou oferecer? O que é que eu lhe vou comprar? Ela já tem tudo, ou já tem o que quer. O que é que eu lhe vou dar? E depois de muito pensarmos e muito queimarmos alguns neurónios, pensamos: já sei. Vou-lhe comprar isto. Pá, o preço é puxado. Mas olha, ela merece. Maridos, preparem-se que o Natal está aí à porta. E nós pensamos assim e dizemos: epá, ela este ano esforçou-se, ela este ano foi uma esposa fantástica, vamos lá ser extravagantes e vamos comprar isto. Pois é. Isto já aconteceu comigo, irmãos. Marido, já aconteceu ou não? Já? Isto é ser extravagante de uma forma prática no dia a dia. É perdermos a cabeça, fazemos algo que não é normal, porque nem todos os dias nós fazemos isto, certo ou não? Isto é ser extravagante. É fazer algo fora do comum, fora daquilo que acontece no nosso dia a dia. E eu quero falar precisamente sobre isto, não neste aspecto, mas eu quero falar sobre extravagância mais num aspecto espiritual, se assim podemos dizer. Então vamos até João, capítulo 12. Os primeiros 6 versículos. João 12, os primeiros 6 versículos. E eu nesta tarde, para falar sobre isto, eu quero pegar no exemplo do que nós vamos ver agora em João 12. E depois quero-me focar na pessoa de Jesus, para falarmos sobre extravagância. Porque não há ninguém melhor que o próprio Jesus para ilustrar isto. E vocês vão perceber porquê. Então João 12, 1 a 6 diz o seguinte: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos,
muitas vezes roubavam uma parte para si. Irmãos, eu quis pegar neste exemplo de Maria para falar sobre extravagância, porque nós entendemos, apenas para dar um bocadinho de contexto, aqui estamos no capítulo 12 de João, mas no capítulo anterior, no capítulo 11, o que aconteceu foi que Lázaro, que estava morto, Jesus soube disso, foi ao encontro, foi ao local onde Lázaro estava sepultado. E o que é que Jesus faz? Jesus ressuscita Lázaro. E um capítulo mais tarde, no capítulo 12 de João, nós agora estamos em casa, imaginemos, vamos até lá, irmãos, vamos imaginar que estamos lá com eles. Nós agora estamos ali naquela casa, onde Marta, Maria e Lázaro estão a dar um jantar em homenagem a Jesus. Pelo que ele fez, pela amizade que eles tinham por Jesus. E Marta está a servir, Lázaro está lá sentado à mesa, talvez à conversa com alguém. E Maria, de forma extravagante, de forma fora do normal, de repente vai pegar naquele perfume que ela tinha lá em casa. 340 gramas convertido para as nossas medidas. Eram 340 gramas de perfume. E estas 340, para vocês terem uma ideia, irmãos, estas 340 gramas de perfume valiam 300 moedas de prata no valor de então. E estas 300 moedas de prata era nada mais, nada menos que o salário para o ano inteiro, para aquelas pessoas. E Maria pega naquele perfume, naquele jarro de perfume, que vale o dinheiro todo que ela tinha para o ano. Eu dei-me ao trabalho, eu ontem estive a fazer cálculos e dei-me ao trabalho de converter este valor em euros. Sabem quanto é que deu, mais ou menos? Deu 20 mil euros. 20 mil euros. Imaginem eu, estou lá em casa, chega lá Jesus à minha casa, eu vou buscar alguma coisa que valha 20 mil euros, ponho-me aos pés de Jesus e digo, Jesus, toma, é teu. É extravagante ou não é? É fora do normal ou não é? Mas Marta, apesar de saber do valor daquilo, e apesar de saber que aquilo valia o dinheiro que ela ganhava para o ano inteiro, ela quis honrar a Jesus. Ela pegou naquele perfume e derramou aquilo sobre os pés de Jesus. E a extravagância de Maria, peço desculpa, acho que disse Marta, a extravagância de Maria não para aí. Naquela altura as mulheres tinham o cabelo coberto. Como nós vemos os muçulmanos hoje, as mulheres muçulmanas, cabelo coberto. Naquela altura as mulheres tinham o cabelo coberto. E Maria certamente está lá em casa, tira o pano ou tira lá o que ela tem na cabeça, pega nos cabelos dela na presença de homens que estavam lá e começa a enxugar os pés de Jesus, depois de ter ungido os pés dele com aquele perfume. Nós estamos perante um episódio fora do comum para aquela altura. Maria não parou face a nada para honrar Jesus, para honrar o Senhor. E perante esta atitude de Maria, quem é que se levanta? A palavra de Deus diz que Judas se levanta. Judas Iscariotes, quem estava prestes a trair Jesus mais tarde, ele se levanta e acusa-a de gerir mal o dinheiro e acusa-a de não ter vendido aquele perfume e com o dinheiro dava o dinheiro aos pobres. Apesar dele próprio não querer saber dos pobres e apesar dele próprio ser ladrão e roubar dinheiro que pertencia aos discípulos. E sabem o que é que isto quer dizer, irmãos? Quando nós aceitamos ser extravagantes para a honra e glória do Senhor, haverá sempre pessoas que se vão levantar contra nós. Teremos sempre pessoas que concordam com o que nós fazemos e teremos sempre pessoas que discordam do que nós fazemos. Mas Maria não quis saber de quem estava lá. Maria tinha apenas um objetivo em mente e ela foi até esse objetivo, que era honrar a Jesus que estava ali. Era o único objetivo de Maria naquela noite. Ela foi extravagante. Ela não se importou com o que iam pensar dela. Honrar a Jesus era a coisa mais importante naquela noite, naquela casa.
É como se Maria tivesse dado uma festa de 20 mil euros para Jesus. Toma lá, Jesus, tu mereces. Posso não ter mais para o resto do ano. Posso não ter mais nada para mim durante o resto do ano. Mas tu, Jesus, vales a pena. Eu quero te honrar, Jesus. Isto foi uma atitude extravagante de Maria. Isto foi uma atitude fora do normal, porque ela quis honrar o seu Deus. E isso provoca reações. Provocou reações de Judas e depois, mais tarde, conforme nós fomos avançando, vamos ver que provocou uma reação de Jesus. E quando nós somos extravagantes, quando nós fazemos algo fora do comum, isso vai provocar reações. Na tua vida, eu escrevi aqui, vai haver momentos em que tu vais ter que ser extravagante. E nós já vamos perceber porquê. E como eu vos disse, não quero apenas concentrar-me no exemplo de Maria, mas quero focar-me na pessoa de Jesus. Nós não vamos ler tudo, porque seriam muitos versículos. Mas se vocês puderem abrir as vossas Bíblias em João 7, apenas para ter a referência aberta. Nós não vamos ler porque são demasiados versículos. Mas o que se passa aqui, irmãos, em João 7, o que se passa aqui é que Jesus viajou para a Galileia e está ali com os seus irmãos. Está ali a passar uns dias. E já depois de estar lá alguns dias, chega a altura da festa dos tabernáculos, na Judeia, que é uma festa judaica. Uma festa que reunia multidões, muitas pessoas, porque o povo festejava, relembrava os 40 anos que eles passaram no deserto. E eu pesquisei um pouco acerca da festa dos tabernáculos, esta festa tem vários nomes, a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, uma palavra em hebraico que acredito que é Sukkot. E esta festa, o povo celebrava e relembrava os 40 anos que eles passaram no deserto. E eles ainda hoje o fazem, já não como faziam antes, mas hoje eles reúnem-se em frente ao Muro das Lamentações. Mas na altura o que eles faziam era, nesta festa eles montavam barracas, como fizeram no deserto, e estavam ali para relembrar aquele tempo. E então chegou a altura desta festa, na Judeia. Jesus estava na Galileia com os seus irmãos, e os seus irmãos vêm ter com Jesus e dizem: pá, Jesus, é assim, estão multidões na Judeia, aquilo está cheio de gente, tu estás aqui escondido, tu não vais fazer nada. Jesus, vem connosco para a Judeia, porque lá tu vais poder fazer os teus milagres. Um convite que faz sentido, irmãos, não é? E Jesus vira-se para eles e responde: a hora não é a hora certa. Vamos esperar, porque aquela gente que lá está quer a minha morte. Aquela gente que lá está quer a minha morte porque eu os acuso de fazer o que está errado. Ele diz aos irmãos: eu não vou para lá, vão vocês não correm perigo de vida, vão à vontade. Mas eu não vou porque a minha hora não é esta. Isto é Jesus a dizer. E quando Jesus diz que a hora dele não é esta, ele está-se a referir a quê? À crucificação. E Jesus diz isto aos irmãos. E depois eu cá para mim, a Bíblia depois continua, a palavra de Deus continua a dizer que Jesus ainda fica ali mais uns instantes. Os irmãos vão andando para a Judeia. E eu cá para mim penso, Jesus depois de ter respondido aquilo, ele começa a pensar. E começa a pensar, se calhar eu devo ir até lá. Se calhar o que os meus irmãos estão a dizer faça sentido. Por estar ali tanta gente, eu posso aproveitar aquelas multidões para fazer milagres. E ele começa a pensar assim e depois lá decide ir até à Judeia. Mas são duas etapas diferentes. Ele aceita ir até à Judeia de forma muito escondida. A palavra de Deus diz em segredo. Diz que Jesus vai até lá em segredo. Vai até à festa. Está lá o povo a festejar. E ele muito discretamente, de forma escondida, a observar o que se passa, o que se diz. E o que se diz são opiniões diferentes. Uns dizem que ele é bom homem, que os milagres que ele faz são verdadeiros. Outros dizem que não pode ser, que ele não é o Cristo.
São opiniões diferentes. E Jesus a ouvir aquilo tudo. Imaginem vocês. Imaginem uma festa aqui, neste auditório. Vocês lá atrás, escondidinhos. E aqui a falarem de vocês. Ai, sabem, aquela irmã é... Uns dizem que é muito boazinha, muito querida. Outros dizem, eu não a posso ver à minha frente. Aquilo mexe convosco ou não? Comigo mexe. Ça va? Qual é a vontade que nos dá? Não é de intervir? É ou não é? Então Jesus, depois de ouvir aquilo tudo, depois de saber que corre perigo de vida, depois de saber que aquele povo o quer matar, que atitude é que Jesus tem? Jesus decide subir até ao templo. Jesus, percebam bem isto, Jesus não decide ir para a festa, onde até podia passar pelo meio das pessoas de forma discreta. Não. Jesus decide subir até ao templo, onde toda a gente o vê, onde toda a gente tem olhos postos nele, e começa a ensinar. É loucura. É extravagância. É fora do normal. Se eu soubesse que queriam a minha morte, eu não me ia pôr aqui em cima a ensinar, onde todos vocês me veem. Mas ainda bem que Jesus não é como eu, não pensa como eu. E Jesus sobe até ao templo e começa a ensinar aquelas pessoas todas. São muitas opiniões sobre ele. Jesus faz algo fora do normal. E Jesus começa a falar, a ensinar. E as pessoas que lá estão, que o estão a observar, olham para ele e perguntam: como é que é possível este homem saber tanto e falar desta forma sem nunca ter estudado? Porque na altura apenas tinham dotes oratórios e sabiam ensinar e sabiam falar quem estudava. Mas Jesus, que não estudou, fazia com que aquelas pessoas ficassem admiradas. E Jesus foi extravagante. Vamos ler João, capítulo 7, o versículo 16. João 7, versículo 16, diz o seguinte: os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Perguntavam. E vejam depois o que Jesus responde no versículo 16. Jesus lhes respondeu: a minha mensagem não vem de mim mesmo. Vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que o enviou diz a verdade e não mentiras. Irmãos, perante aquilo que Jesus estava a ensinar, houveram reações boas. Como é que é possível este homem falar assim se nunca estudou? E Jesus, depois de ter tido aquela atitude extravagante, depois de ter subido ao templo para ensinar aquelas pessoas, o que é que ele faz? Tal como Maria fez em João 12, Jesus diz: pessoal, eu não faço isto para a minha própria glória, mas eu faço isto para a glória e honra daquele que me enviou, que é Deus. Eu não sei se vocês já leram o livro de João inteiro, mas Jesus diz muitas vezes estas palavras: aquele que me enviou. Porque o único propósito de Jesus, de estar ali em cima daquele púlpito, naquele templo, era a honra e glória de Deus. Ele diz: não são minhas palavras, não é para a minha honra e glória, mas é para a glória daquele que me enviou. Jesus dá crédito àquele que o enviou, ao Pai. E depois, mais tarde, eles continuam a debater, continuam a falar. Jesus ali, uma certa altura, diz que vocês que me querem matar. E eles respondem: então, mas tu estás maluco ou quê? Quem é que aqui te quer matar? Tu estás possuído pelo demónio. Por um demónio. Ninguém aqui te quer matar, ninguém aqui quer teu mal. E continuam ali a debater. E no meio disto tudo, no meio desta confusão toda, no meio deste debate todo, nos versículos 28 e 29, vamos lá. 28 e 29.
Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu venho, mas não estou aqui por minha própria conta. Aquele que me enviou, lá estão estas palavras outra vez, aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho dele e ele me enviou a vocês. Para a honra e glória do Senhor. Apenas isso. Sermos extravagantes deve ser apenas para a honra e glória do Senhor. E depois disto, e nós já vamos ler o versículo a seguir, logo a seguir a isto, tentam prender Jesus. E vamos ver o que o versículo 30 diz. Então tentaram prendê-lo, e vejam esta segunda parte. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém, digam comigo, ninguém pôs as mãos nele, porque ainda não havia chegado a sua hora. Jesus teve uma atitude extravagante, fora do normal, fora do habitual. Ao subir àquele templo, sabendo perfeitamente que queriam fazer-lhe mal, apenas para honrar e dar glória a Deus. E o que acontece é que depois de tentarem prendê-lo e de fazer mal, ninguém lhe pôs as mãos em cima, irmãos. Isto é o que acontece quando nós aceitamos o desafio de Deus de sermos extravagantes. Irmãos, sermos extravagantes não é nada mais, nada menos que nós darmos um passo a mais do que aquilo que nós costumamos dar. Se eu na minha vida não arrisco, ou se eu na minha vida costumo ir só até aqui, ser extravagante é ir até aqui. É dar um passo a mais e confiar em Deus. É dar um passo a mais para honrar e glorificar a Deus. Ninguém pôs as mãos em cima de Jesus. E agora vocês perguntam, porquê? Porquê é que nós temos que ser extravagantes? E eu fiz essa mesma pergunta. E como vocês já devem ter percebido, eu gosto muito de ser prático quando falo. Então eu tenho aqui alguns pontos. O porquê de teres que ser extravagante? Eu escrevi aqui, ser extravagante da forma que Jesus foi, traz honra ao Pai. Nós percebemos isso claramente através de João, porque sempre ele voltava as atenções para o Pai. Sempre ele dizia, aquele que me enviou. Sempre ele dava glória a Deus e minimizava-se a ele mesmo. Acho que é João 3,30, se não me engano. Diz mais ou menos isto, menos de mim e mais de Deus. E é assim que nós temos que viver. Então, esta é uma das razões pelas quais nós devemos ser extravagantes, sermos fora do comum, sermos fora do normal, para trazermos honra e glória a Deus. Outra razão é para trazer bênção à vida daqueles que nos rodeiam, que nos observam. Não sei se nós não lemos agora este exemplo específico, mas lembram-se quando Jesus curava ao sábado? Trabalhar ao sábado era proibido por lei, certo? Mas Jesus fazia algo fora do normal e trabalhava ao sábado. Ele fazia milagres ao sábado. Para quê? Para que aqueles que o rodeavam, para que aqueles que estavam ali ao pé dele, para que aqueles a quem ele chegasse, pudessem ser abençoados. E nós, ao aceitarmos ser extravagantes, fora do normal, não só vamos estar a dar honra e glória ao Pai, como vamos estar a ser de bênção para aqueles que estão ao nosso lado, para os nossos irmãos, para vocês que estão aqui, para esta família. Estamos a honrar a Deus e estamos a deixar Deus abençoar outras vidas através de nós, ao sermos extravagantes. E depois também vai fazer, em terceiro lugar, vai fazer com que a fé daqueles que nos observam, esses tais, possa crescer. Porque lá nos versículos 31, 40 e 41, e vamos ler. Versículos 31 primeiro. O 31 diz o seguinte: muitos entre as multidões no templo creram nele e diziam, afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito? E depois o versículo 40, mais à frente, vamos saltar.
diz o seguinte: quando as multidões o ouviram dizer isto, alguns declararam: certamente este homem é o profeta por quem esperávamos. O versículo a seguir diz: outros afirmaram: ele é o Cristo. Irmãos, nós aceitarmos o desafio de sermos fora do normal, de não desistirmos, de sermos extravagantes, vai fazer com que a fé dos outros cresça, vai fazer com que eles comecem a acreditar em Deus. Nós entendemos isso claramente através da palavra de Deus. Irmãos, nós aceitando este desafio, nós vamos honrar a Deus. Nós vamos fazer com que a fé dos outros cresçam e nós vamos ser de bênção para o nosso próximo. E o que requer, o que é preciso para nós sermos extravagantes? Ser extravagante, escrevi eu aqui, da forma que Jesus foi, requer amor por Deus. Porque ninguém vai aceitar um desafio, ninguém vai aceitar ser louco, uma loucura destas, se não for por amor a Deus. Ninguém vai correr este risco, se não for por amor a Deus. Mas o amor por Deus vai-te motivar a seres como Maria foi, a seres como Jesus foi e a seres como tantos outros personagens que nós encontramos na palavra de Deus foram. É por amor a Deus. Mas também será por amor ao próximo. Será por compaixão. É assim que nós vamos conseguir aceitar este desafio de sermos, e desculpem a expressão, de sermos loucos por Jesus. Pelo amor ao próximo. Porque nós temos que entender, irmãos de igreja, nós temos que entender que apesar de nós estarmos aqui para honra e glória a Deus, nós estamos aqui para chegar àqueles que precisam de conhecer a Deus. E isso deve mover-nos. O amor por essas pessoas que estão perdidas, deve mover-nos. Ainda agora, antes do culto, falávamos com a Rita acerca do trabalho que ela está a fazer com as senhoras, com estas mulheres que vivem na rua. Vocês acham que ela o faz apenas por fazer? Ela é movida por amor a estas mulheres. E nós temos que ser movidos por amor ao nosso próximo. E isso nós sermos extravagantes, vai requerer amor pelo próximo também. E vai requerer, simplesmente, tu dares um passo a mais do que o que tu dás normalmente. Irmãos, viver uma vida na zona de conforto é confortável, mas não passa disso. Viver uma vida na zona de conforto é confortável, mas não é aí que nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Não é na zona de conforto que Deus se vai mover no seu sobrenatural. Não é na minha zona de conforto, eu ali sentadinho, quietinho, que Jesus se vai usar de mim para fazer milagres. Não é. É apenas confortável, mais nada. É como se Deus não pudesse contar connosco. Aquele está ali, não se quer sair dali, não o posso usar. Sermos extravagantes requer darmos um passo a mais. Se eu costumo dar um passo até aqui, da próxima vez que eu for convidado para pregar, da próxima vez que eu for convidado para ir evangelizar, eu vou dar mais um passo. E vidas serão impactadas. E ser extravagante, abram lá as vossas Bíblias em Isaías 54, versículo 2. Isaías 54, versículo 2. Diz o seguinte, de certeza absoluta que todos nós já ouvimos este versículo num contexto, mas hoje vamos olhar para ele num contexto diferente. Amplie o lugar onde mora. Eu estou a ler da Nova Versão Transformadora, daí talvez a minha versão ser um bocadinho diferente. Mas diz o seguinte, amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente a sua casa e não economize nisso. Irmãos, sermos extravagantes requer nós aumentarmos a nossa tenda, a nossa casa, para que haja espaço para o que Deus tem, para que haja espaço para Deus se mover. Irmãos, nós temos que pensar fora da caixa. Nós temos que pensar além daquilo que é normal.
Nós temos que dar espaço a Deus para se mover, para fazer os milagres dele. Porque se nós caminharmos como os cavalos com aquelas proteções que têm de lado, sempre olhar só para a frente e por ali é que é. Se nós não abrirmos o nosso horizonte, se nós não pensarmos fora da caixa, então Deus também não traz espaço para trabalhar em nós. E nós não vamos conseguir ser fora do normal, nós não vamos conseguir agir no sobrenatural. Nós temos que pensar fora da caixa, nós temos que ampliar a nossa tenda. E não devemos economizar nisso. Não devemos economizar nisso. O reino de Deus não é algo onde nós damos o mínimo. O reino de Deus é algo onde nós temos que dar o nosso máximo, o nosso melhor. E só assim é que nós vamos conseguir ser loucos por Jesus, ser fora do normal. E por último, irmãos, ser extravagante resulta nisto. João 7,30 diz: então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque ainda não havia chegado a sua hora. Irmãos, quando nós decidimos ser extravagantes para a honra e glória de Deus, quando nós decidimos ser fora do normal, por amor ao nosso próximo, como eu disse, haverão pessoas que se levantam contra nós, haverão pessoas que concordam connosco, mas nada nem ninguém nos vai impedir. Nada nem ninguém nos vai impedir como ninguém impediu Jesus. Ninguém pôs a mão nele, ninguém vai pôr a mão sobre ti, porque tu estás no centro da vontade de Deus. Porque tu estás a cumprir o querer de Deus, a vontade de Deus, e tu estás a trazer honra e glória apenas para Ele. Ninguém vai pôr as mãos em ti. João 12,7 diz: Jesus respondeu, isto já é no exemplo de Maria, e Jesus diz o seguinte, quando Judas se levanta contra ela. João 12,7 diz: Jesus respondeu, deixa em paz. Deixa em paz Jesus a velar por Maria naquele momento. Deixa em paz. Ela fez isto como preparação para meu sepultamento. Porque Maria foi extravagante, fora do normal, o que vocês quiserem. Porque ela honrou a Jesus naquele lugar. Jesus não permitiu que alguém se levantasse contra ela e lhe tocasse. Deixa em paz, diz Jesus para Judas. E Deus nesta tarde quer dizer isso. Quer dizer isso às dificuldades que se têm levantado na tua vida. Quer dizer isso ao diabo que tem-te impedido de chegares onde Deus quer que tu chegues. Ele quer dizer: deixa a minha filha, deixa o meu filho em paz. Deixa-o caminhar naquilo que eu tenho para ele. E o Salmo 91, 7. Todos nós conhecemos este versículo. Todos nós lemos este versículo aos nossos filhos. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não será atingido. Irmãos, quando nós caminhamos na vontade de Deus, quando nós aceitamos ser loucos por Deus, as pessoas vão achar que nós somos loucos? Vão. Mas talvez achem isso mesmo se nós não o formos, por isso, who cares? Mas quando nós caminhamos na vontade de Deus, quando nós somos loucos por Deus e amamos, somos movidos pelo amor ao nosso próximo, ninguém nos vai impedir de o fazer. Deus quando mandou Jesus àquela cruz, Deus não reteu nada. Deus não reteu absolutamente nada. Ele deu tudo. Deixem-me fazer esta pergunta. Há aqui alguém nesta casa que já tenha dado tudo da forma que Deus deu por amor a alguém? Não precisam responder porque eu sei a resposta. Ninguém de nós aqui fez isso. Jesus, quando deu tudo e não reteu nada. E Ele quer continuar a fazer isso hoje. Não são apenas histórias que nós ouvimos falar. Não são apenas contos de fadas. É a realidade. A palavra de Deus é verdadeira. Era verdadeira então, é verdadeira hoje e será verdadeira amanhã. Jesus não quer reter nada e Ele não vai permitir que alguém ponha as mãos em cima de nós quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos a trabalhar com aquelas mulheres lá na rua, ninguém te vai tocar. Ninguém te vai tocar porque tu estás a cumprir a vontade de Deus.
Meus amigos, é assim. Mas ser extravagante é algo que nem todos estão dispostos a fazer. É algo que nem todos estão dispostos a fazer. Eu escrevi aqui o resultado, além do impacto que as tuas atitudes terão para com Deus e as vidas que serão impactadas, o resultado é que tu serás a prova viva de que quando Deus é por ti, ninguém é contra ti. Tu serás a prova viva disso quando tu aceitas este desafio de Deus. Porque aqueles à tua volta que querem o teu mal vão perceber que Deus não permite isso. E tu serás uma prova viva, ambulante disso. O diabo está derrotado de antemão. Irmãos, acreditem nisso, o diabo está derrotado de antemão. Eu pedi à igreja que se colocasse de pé. Eu estava a dizer que ser assim, ser louco, ser fora do normal, ser extravagante, nem todos estão dispostos. Mas o meu desafio nesta tarde, e o desafio de Deus nesta tarde é mesmo esse. É que aqueles que desejam ser assim, aqueles que desejam ter atitudes como Maria teve, ter atitudes como Jesus teve, ter atitudes como João Batista teve, ter atitudes como tanta outra gente na palavra de Deus teve. Eu gostava de chamar cá à frente todas essas pessoas que querem ter essas atitudes, enquanto o grupo Louvor sobe. Irmãos, não é um desafio fácil, não é fácil. Porque nós percebemos claramente, em todos esses exemplos que nós percorremos, que pessoas se levantam quando nós aceitamos este desafio. Pessoas levantam-se contra nós. Pessoas levantam-se não só em nosso favor, mas contra nós. E daí não ser um desafio fácil. Mas se tu tens vivido uma vida pasmada ali na zona de conforto, se tu tens vivido uma vida normal, só dentro do normal, eu quero desafiar-te nesta tarde a vires cá à frente para que nós possamos orar. Para que tu possas começar a impactar outras vidas. Para que tu possas honrar e glorificar a Deus como só Ele merece. Escutem bem, irmãos, nós não devemos ser extravagantes apenas por ser extravagante. Então não sejam. Gastem lá o vosso dinheiro nas prendas de Natal, nas prendas de aniversário, sejam extravagantes assim, mas fique por aí. Eu não estou... O que eu quis trazer esta tarde não é um desafio para nós apenas sermos extravagantes por ser, não. É para cumprirmos aqueles objetivos que eu listei. Extravagância, eu escrevi aqui, tem que produzir fruto. Tem que produzir fruto. A tua loucura, porque irmãos, já bastam loucos por aí, mas já bastam esses. Não nos vamos juntar a essa lista, mas vamos ser loucos por Jesus. Vamos ser loucos pelo reino de Deus aqui no Luxemburgo. Como Deus, não vamos reter nada e vamos dar tudo. Então, se alguém aqui nesta tarde que aceita este desafio, venha cá à frente. Venha cá à frente. Nós vamos orar por vocês. Eu tenho aqui, irmãos, eu sei que isto é fora do comum, mas eu, enquanto estava em casa e estava a acabar a preparação desta palavra, eu preparei uma oração. Eu sei que muitos acreditam que a oração tem que ser freestyle, que a oração tem que ser no momento, e pode ser também. Mas eu tenho aqui uma oração escrita que eu quero fazer com estes que vieram à frente. Enquanto o grupo Louvor nos dirige num cântico, e eu pedia que ninguém aqui à frente ficasse sozinho, pedia que alguém viesse orar por cada uma destas pessoas que aqui estão à frente. E nós vamos fazer isto assim. Nós vamos orar por cada uma destas pessoas e depois juntos no fim vamos declarar esta oração que eu escrevi aqui. Que ninguém fique aqui sozinho sem alguém orar por ele. Esconde